Queridos alunos, queridas alunas, retornamos aqui às nossas aulas de itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, o nosso novo objeto conhecimento, a Era Vargas. Nosso planejamento é que tenham duas aulas. Essa é a primeira das duas aulas previstas nessa semana 21, de 14 a 18 de junho de 2021. Recordemos então o planejamento do nosso segundo trimestre letivo. Nosso segundo trimestre letivo, como verificamos, foi da semana 15 e vai até a semana número 26, a primeira semana após as férias de meio de ano. Sendo que a nossa A6 está planejada para os dias 14 e 21 de agosto, 2 sábados seguidos. O planejamento do nosso segundo trimestre letivo para os objetos do conhecimento das carreiras militares são os seguintes. Vimos Brasil, a Primeira República, na semana 16, 17, 18 e 19. Lembrando que na semana 19 nós tivemos um feriado, no dia 3 de junho, e não tivemos aula na sexta-feira, dia 4. Na semana 20, tivemos a avaliação número 4, que contemplou o Brasil, a Primeira República, uma aula de revisão postada para os alunos. Na semana 21 e na semana 22, nós veremos então a Era Vargas. Na semana 23, está prevista a avaliação número 5 dos itinerários formativos carreiras militares, CAMIL, e carreiras universitárias, CAUNI. A semana 24 e a semana 25 são dedicadas às férias escolares. E fecharemos, na semana 26, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar. Vejamos qual é o roteiro geral, quais são os assuntos vistos em A Era Vargas. Vejamos então o roteiro geral deste objeto do conhecimento. Os aspectos que provocaram a Revolução de 1930. O período Vargas como uma reorganização de novos agentes sociais desejosos de anseios negados durante a República Oligárquica. Os interesses sociais em jogo durante o período Vargas, proprietários rurais, novos empresários urbanos, classe média, trabalhadores urbanos e rurais. A polarização política durante a Era Vargas, a ação integralista brasileira contra a Aliança Nacional Libertadora. As diferenças entre fases do governo varguista relacionadas com uma tentativa de adaptação ao contexto político-social da época. Continuando, as principais características da Constituição de 1934, direitos trabalhistas, CLT, a participação da mulher na política nacional. A queda do Estado Novo à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. O Estado Novo como resposta às polarizações ideológicas e ao interesse de camadas sociais do período. A utilização da propaganda na criação da imagem de pai dos pobres atribuída a Getúlio Vargas. Lembramos que aqui, nos itinerários formativos, nós ampliaremos o que vimos na base comum. Vejamos os aspectos que provocaram a Revolução de 1930, vejamos algumas coisas além do que já vimos. A bandeira do estado da Paraíba. A Paraíba está localizada no nordeste do país, entre os estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Sua bandeira é vermelha e preta, com o vermelho representando a cor da Aliança Liberal, união de opositores à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República, criada em 1929, e o preto, luto, em homenagem ao ex-governador do estado, João Pessoa, morto em 1930 e que hoje dá nome à capital. Porém, não é só isso que se vê na bandeira paraibana. Vemos aqui à esquerda, faixa preta, e à direita, faixa vermelha com a palavra nego. A palavra nego, em letras garrafais, está grafada em branco na parte vermelha. Aí surge a dúvida de quem conhece a bandeira. Qual o significado da palavra na bandeira? A palavra nego, nesse símbolo paraibano, é uma derivação do verbo negar, mais precisamente a conjugação no presente do indicativo da primeira pessoa do singular. À época de sua criação, 1930, e de sua oficialização, em 1965, a letra E do verbo possuía acento agudo,
portanto, facilitava seu entendimento. Mas por que tal palavra surge na bandeira? É também homenagem a João Pessoa, que não aceitou o sucessor indicado pelo presidente do Brasil à época, Washington Luiz. Era a época da política do café com leite, que revezava o presidente entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Vejamos agora o período Vargas como uma reorganização de novos agentes sociais, desejosos de anseios negados durante a República Oligárquica. Governo provisório, considerações gerais. Medidas para assumir o controle político do país. Suspensão da Constituição de 1891. Fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, quais sejam Congresso Nacional, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmaras Legislativas Municipais e indicação de interventores militares. Objetivo dos interventores: desmontar a estrutura política da Primeira República. Resultado: não eliminaram essas estruturas, mas reduziram o poder das oligarquias regionais. Movimento Constitucionalista de 1932. Governo Vargas centralizador, preocupado com as questões sociais e defensor das riquezas naturais. Frente Única contra Getúlio, integrada pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Democrático, que eram dissidentes do PRP, que apoiaram Vargas na Revolução de Outubro de 1930. Objetivo: nomeação de um interventor civil e paulista, em São Paulo, no lugar de João Alberto Lins e Barros. A nomeação de Pedro Toledo não silenciou a oposição paulista, que exigia a convocação de novas eleições e uma Assembleia Nacional Constituinte. Vemos então aqui João Alberto Lima de Barros, comentamos anteriormente, e à direita também outra imagem de João Alberto Lins de Barros, né, no seu livro Memórias de um Revolucionário. Vemos aqui então Pedro de Toledo, já mencionado, e à direita Pedro de Toledo, governador dos paulistas em 32. As elites oligárquicas agrárias paulistas, controladoras de um sistema eleitoral ainda viciado, esperavam retomar o poder. Revolução de 1932. A luta armada. Instalação em São Paulo de um movimento constitucionalista. Em 23 de maio de 1932, morte de 4 estudantes paulistas em uma manifestação contra o governo federal. Seus nomes: Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. As letras iniciais desses nomes formou a sigla símbolo do movimento, MMDC. Observamos então um cartaz à esquerda, convocando os paulistas para lutarem, e os 4 que faleceram. E à direita, o MMDC com seus nomes, né? Miragaia, Drauzio, Martins e Camargo. À esquerda, o jornal Estado de São Paulo, de novo, o MMDC com Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. E à direita, o símbolo do bandeirante, enaltecido pelos paulistas, então abaixo a ditadura, e o bandeirante representando a força dos paulistas. Um outro cartaz: você tem um dever a cumprir, consulte, MMDC, a sua consciência. Então, chamando os paulistas para a luta também. Eles estão à sua espera, colocando aqui novamente um desenho dos 4 que morreram, para completar o batalhão. Alistes, MMDC. 9 de julho de 1932.
início da Revolução Constitucionalista. Mobilizou 30 mil pessoas armadas em São Paulo para lutar contra o governo federal. Tropas paulistas eram tropas da Força Pública, a Polícia Estadual e voluntários, e tiveram apoio industrial em armamentos e uniformes. Participação feminina, principalmente no atendimento aos feridos. Receberam o apoio de forças do estado de Mato Grosso. A derrota dos rebeldes após 3 meses de lutas, e o governo federal convocou eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Temos aqui o general Isidoro Dias Lopes, um dos líderes da Revolução, e à direita Bertoldo Klinger, que comandava o Mato Grosso. Vemos aqui então Euclides Figueiredo, à esquerda, e na figura à direita, Euclides Figueiredo na Revolução Constitucionalista de 1932. Ao centro, o general Euclides Figueiredo, coronéis Palmério de Rezende e o então capitão Aristóteles Ribeiro. Euclides Figueiredo foi o pai do futuro presidente Euclides de Oliveira Figueiredo e que também foi comandante do 1º Regimento de Cavalaria, os Dragões da Independência. Mais uma imagem, lembrando o 9 de julho da Revolução Constitucionalista, e à direita, a Gazeta. De São Paulo partiu o brado da independência, de São Paulo também parte agora o brado pela Constituição, apoiando então a Constituição que veio a acontecer. Aqui, a famosa matraca, utilizada na Revolução Constitucionalista de 1932. Então você gira essas matracas e parece que alguém está atirando, certo? Poupa munição e ilude o inimigo. Elas existem em alguns quartéis do Exército por aí até hoje. Eu tive a oportunidade de ver uma delas. Aqui uma homenagem por ocasião do 126º aniversário do Regimento de Polícia Montada do Estado de São Paulo, que é conhecido como Regimento 9 de Julho, por causa da data de início da Revolução Constitucionalista de 1932. Aqui, novamente, Bertoldo Klinger, governador de São Paulo, e muitos outros aqui que participaram com destaque da Revolução Constitucionalista de 9 de julho de 1932. Agora, a polarização política durante a Era Vargas. Ação Integralista Brasileira versus Aliança Nacional Libertadora. Lembraremos aqui episódios da Intentona Comunista. Apesar daqui vermos os integralistas, à frente, Plínio Salgado, seu líder, desfilando, os famosos camisas verdes. Intentona Comunista, 1935. Os comunistas da Aliança Nacional Libertadora planejaram uma revolta militar contra o governo. Em novembro de 1935, rebeliões em quartéis das cidades de Natal, do Recife e do Rio de Janeiro ocorreram a partir da ordem dada pelos comunistas. Foram dominadas pelas forças governamentais e o movimento serviu de pretexto para a radicalização do regime político de Getúlio Vargas. Ele decretou a prisão de sindicalistas e intelectuais acusados de atividades subversivas contra o governo. Vemos aqui, então, o norte agitado por um movimento de caráter extremista. Vemos aqui imagens da eclosão das lutas no Nordeste. Aqui, já o globo do Rio de Janeiro, caiu o reduto da Praia Vermelha, que também se sublevou. Carlos Prestes, à frente da insurreição armada no Rio. Esse aqui é a famosa foto onde os revoltosos saíram do quartel, o 3º Regimento de Infantaria, que ficava na Praia Vermelha, onde era antigamente a Escola Militar do Brasil. E vemos aqui a figura de Agildo Barata, pai de Agildo Ribeiro, o humorista.
Vemos aqui novembro de 1935, lembrança dessa agitação. E à direita, Intentona Comunista, 1935, soldados na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, foto de Augusto Maia, ele saindo da antiga Escola Militar do Brasil, que passou a ser sede do 3º Regimento de Infantaria. Após esse levante, esse prédio foi demolido. Vítimas da Revolução Comunista de 27 de novembro de 1935, alguns que foram mortos nessa ocasião. E aqui, o monumento que se encontra na Praia Vermelha, ao lado do bondinho do Pão de Açúcar, em uma cerimônia que se realiza no dia 27 de novembro, em homenagem aos mortos da Intentona Comunista de 1935. Aqui, à esquerda, mais uma imagem do monumento, e à direita, soldados do Batalhão da Guarda, o Batalhão do Imperador, em seu uniforme histórico, e soldados do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, o Regimento Andrade Neves. As principais características da Constituição de 1934, direitos trabalhistas, a participação da mulher na política nacional. Trabalhismo, desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e de São Paulo. Migração do campo para os centros urbanos. Utilização dessa mão de obra na indústria, na construção civil e na prestação de serviços, etc. Legislação trabalhista. Promoveu uma legislação social e trabalhista voltada para a grande massa de trabalhadores urbanos. Também ofereceu a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que foi um decreto de 1º de maio de 1943. Os eventos mais importantes dessas leis trabalhistas ocorreram no estádio de São Januário, de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vemos aí Getúlio Vargas assinando o decreto de criação do salário mínimo na tribuna de honra do estádio de São Januário, em 1º de maio de 1940. Vemos aí a placa comemorativa de 80 anos da promulgação da consolidação das leis do trabalho, CLT, 1º de maio de 1943. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2003. Vemos aqui novamente placas, lembrando os acontecimentos do trabalhismo de Getúlio Vargas, né? Todas essas imagens aí na tribuna de honra do Clube de Regatas Vasco da Gama. Destaques: salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária de trabalho não superior a 8 horas, proteção ao trabalho da mulher, proteção ao trabalho do menor e estabilidade no emprego. A CLT, inspirada na Carta del Lavoro, mas não uma tradução, é inspirada, do governo fascista italiano, queria conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer o domínio sobre os trabalhadores por meio do controle dos sindicatos. Vemos aqui então à esquerda a capa da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e à direita a Carta del Lavoro, né, italiana, do governo fascista de Benito Mussolini. Então vemos aqui esse decreto-lei que criou esse documento. Decreto-lei de número 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a consolidação das leis do trabalho. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica aprovada a consolidação das leis do trabalho, que a esse decreto-lei acompanha, com as alterações por ela introduzidas na legislação vigente. Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional. Artigo 2º. O presente decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Rio de Janeiro, 1º de maio de 1943, 122º da Independência e 55º da República. Assina Getúlio Vargas e Alexandre Marcondes Filho.
A CLT tem origem na Carta del Lavoro fascista, é uma mentira repetida 100 mil vezes por Rogério Maestre. Então, na realidade, nesse artigo de 28 de junho de 2018, não é assim. Então, ele diz que a Consolidação Brasileira do Trabalho, a CLT, 1º de maio de 1943, é uma cópia da Carta del Lavoro de 1927. Quem quiser ler na íntegra, procure nessa fonte, Gaceta Ufficiale del Reino d'Italia, número 100, de 30 de abril de 1927, e a CLT original nesse link que a gente coloca aqui. Não é uma fake news, pode ser desmentida nos dias atuais olhando os documentos originais. Primeiro ponto, a Carta del Lavoro não era uma lei, ou qualquer coisa semelhante. Se alguém olhar no Diário Oficial do Reino da Itália, verá que não há nenhuma referência à lei, norma ou qualquer status jurídico. Era simplesmente uma carta de intenções que deveriam ser seguidos os acordos de salários entre patrões e empregados. Ela só vai adquirir aspecto de lei em 1941, e mesmo alguns de seus pontos só foram regulamentados em 1943, os estertores do governo fascista, Legge 11 de janeiro de 1943, número 138, da Constituzione dell'Ente Mutualità Fascista, Instituto de Assistência de Malatie ai Lavoratori. Segundo ponto, os direitos estabelecidos pela Carta del Lavoro eram poucos e até atrasados em relação à legislação existente no Brasil. Por exemplo, férias, que já era garantido desde 1925. Ela fazia referência ao trabalho noturno, ao direito de férias, à indenização sem justa causa, porém, sem nenhuma regulamentação sobre esses benefícios. Terceiro ponto. Quando surge a CLT, a maioria desses direitos já estavam incorporados à legislação brasileira, ou por decretos ou por lei conseguidas a partir das lutas do movimento sindical anterior à CLT, ou também através da Constituinte de 1934, por exemplo, o decreto número 4.982 de dezembro de 1925, falava de férias, e a lei número 62 de 5 de julho de 1935, que falava sobre indenização e outras disposições, e outras leis. Inclusive, em termos de direitos sociais, a Constituição de 1934 ia muito mais longe do que a Carta del Lavoro, colocando direitos que nem eram levados em conta na legislação fascista, como paridade salarial em função de idade, sexo, nacionalidade ou de estado civil, salário mínimo, jornada máxima de 8 horas, proibição de trabalho infantil abaixo de 14 anos e noturno e insalubres abaixo de 16 e 18 anos, assistência médica e sanitária à gestante e licença maternidade, sendo que vários desses benefícios já estavam regulamentados quando surgiu a CLT. A Carta del Lavoro, ao contrário da legislação brasileira, não regulamentava nenhum dos benefícios sociais e inclusive introduzia coisas extremamente desiguais, como se pode ver nesse item seguinte. Traduzido numa tradução livre, ad esse a data facultà il partito iscritti negli com preferência ai calor e a patagônia de partido e sindicati fascisti, segundo la ancione iscrizione. Ou seja, havia segregação mesmo dentro dessa legislação, a Carta del Lavoro. O governo Vargas, ele queria agir como juiz dos conflitos entre patrões e empregados. Com exceção do operariado e empresariado, obteve ordem pública e estabilidade social. Código Eleitoral e Voto Feminino. Em fevereiro de 1932, houve a instituição do primeiro Código Eleitoral brasileiro, a criação da Justiça Eleitoral, a introdução do voto secreto e o estabelecimento do voto feminino. A primeira participação eleitoral feminina foi em maio de 1933, nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Vemos aqui, em relação aos eventos femininos na participação política, Alzira Soriano, primeira prefeita da América Latina, eleita em 1928, prefeita de Lages, Rio Grande do Norte, com 60% dos votos válidos, foi tema do jornal The New York Times, que atribuiu a eleição da primeira mulher na América Latina à influência do movimento sufragista americano no Brasil.
E aqui, Carlota Pereira de Queiroz, a primeira médica deputada federal do Brasil. Vemos ela aqui, a única mulher dentre todos os congressistas do sexo masculino. Vejamos, então, agora a conclusão dessa nossa primeira aula. Os anos que Getúlio Vargas esteve no poder representaram os anseios de muitos daqueles que combatiam a República Oligárquica. No entanto, mesmo com sua liderança carismática e incontestável, ele sofreu pressões de setores que discordavam das suas ações. Queridos alunos, queridas alunas, chegamos aqui ao final do nosso objeto de conhecimento, a Era Vargas, mas agora nos itinerários formativos das carreiras militares, o caminho. A nossa primeira aula de 2 previstas, nessa semana número 21, que vai de 14 a 18 de junho de 2021. Até a próxima aula.